Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer a correção da nossa primeira atividade aqui do segundo bimestre, certo? Então vamos lá. A questão número 1 trazia lá pra gente: qual hormônio produzido no hipotálamo tem como função a liberação do hormônio adrenocorticotrófico, ou ACTH, na adenohipófise? Então, qual era esse hormônio que tem, essa função de liberar o hormônio ACTH? A resposta certa seria o hormônio liberador de corticotrofina, CRH. Então, bem fácil, se a gente tivesse simplesmente, só tirado o adreno aqui da frente, corticotrófico, corticotrofina. A resposta estaria bem tranquila. Lógico que, a gente tinha uma questão aqui por último que confundia, estava até certo, liberador de corticotrofina, porém, a sigla aqui estava errada, só GH. E GH é o hormônio do crescimento. CRH é o hormônio que vai ser liberador de corticotrofina. Na 2, eu queria saber um pouco mais sobre esse hormônio liberador de corticotrofina. O que era correto afirmar sobre ele? Então, a resposta correta, dizia que o hormônio CRH está relacionado aos distúrbios como estresse crônico, depressão e ansiedade. Então, sobre ele, é correto dizer que essa é uma das coisas que acontecem caso esse hormônio esteja desregulado. A primeira opção trazia aqui, que a sua função era induzir a tireoide a produzir dois hormônios, triodotironina e tiroxina. A gente sabe que quem é responsável por fazer isso é o hormônio TSH, certo? Aqui, desencadeia a ovulação e desenvolvimento do corpo lúteo, que é o hormônio LH, e também a secreção de estrogênio, que está aí ligado também ao hormônio FSH. Na questão 3, trazia lá, sobre o hormônio GHRH, é correto afirmar que ele estimula a produção do hormônio GH, o hormônio do crescimento? Essa é a resposta correta, GH, já está aqui, o GHRH. É só a gente pensar nessas duas primeiras siglas que a gente vai ver que está falando sobre o hormônio GH, certo? Então, ela estimula a produção e não inibe, tá? Alguns aqui se confundiram porque coloquei CH, mas não é SH. GH é o hormônio do crescimento, certo? A questão 4 trazia lá pra gente. Sobre o hormônio GHIRH, é correto afirmar que... Daí sim a gente colocaria aqui que a função desse hormônio é inibir a produção do hormônio do crescimento. Lembrando que o hormônio GHRH, na questão 3, e o GHIRH são produzidos no hipotálamo. Na questão 5, dizia, o hormônio chamado de inibidor da produção do hormônio do crescimento, que a gente viu agora na questão 4, que é o GHIRH, ele também pode ser chamado de um outro nome além dessa sigla. Qual era esse nome? Então, o nome certo seria somatostatina, certo? A questão 6 dizia, muita produção do hormônio liberador do hormônio do crescimento, ou seja, o hormônio GH, então excesso desse hormônio, pode causar no indivíduo tumores ectópicos, dor abdominal, calafrios ou baixa produção do hormônio GH. A questão certa seria tumores ectópicos. Teve gente ainda que se confundiu, e colocou baixa produção do hormônio GH. Não, se fosse ali alta produção do hormônio GH estaria certo, porque tem um excesso de produção aí do hormônio GH, certo? Na questão 7 diz, um aumento do hormônio do crescimento antes das crianças atingirem a sua altura final pode levar a nanismo, acondroplasia, gigantismo, Alzheimer, doenças renais, gigantismo, era a resposta correta. Na 8 falava ao contrário. A deficiência do hormônio do crescimento no início da infância está associada a. Então, na 7 eu tenho um excesso de hormônio GH,
que vai fazer essa criança crescer, 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 crescer. E na 8, falava sobre a falta desse hormônio. Então, a criança não tem hormônio. Então, o que vai ocasionar? Não vai ocasionar gigantismo. Teve gente que marcou gigantismo. E não vai ocasionar. A falta desse hormônio, ela vai dar falta de crescimento. Então, são pessoas de baixa estatura. Pode ter, sim, alguns tipos de nanismo, certo? É uma falta de crescimento e maturidade física atrasada. Na 9 dizia, os hormônios GH, RH e o GH e RH, que são os responsáveis lá no hipotálamo de estimular ou inibir a produção do hormônio do crescimento, são produzidos em qual local do corpo humano? Né? Então, eles são produzidos, né, no hipotálamo, como que eu já tinha comentado antes para vocês. Né? São produzidos lá no hipotálamo, chegam até a hipófise, e lá na hipófise, esses hormônios vão estimular ou inibir a produção do hormônio GH, que é o hormônio do crescimento. A questão 10 dizia, para a coleta e análise dos níveis do hormônio do GH e RH, se utiliza como amostra, né, o quê? Que material que a gente utiliza? Urina, fezes, líquor ou soro? Então, a resposta certa seria aí o soro, certo? É a amostra que a gente vai utilizar para analisar esses níveis dos hormônios GH e RH. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula de hoje, uma correção para vocês entenderem. Teve bastante gente que errou essas questões, ainda tão confusos com essas questões de sigla, mas eu vou passar para vocês, agora aqui no muralzinho, vou passar uma imagem para vocês que eu vou montar, com esses esquemas, né? Como é que fazer bem certinho o hormônio que é produzido no hipotálamo, que vai fazer tal coisa na hipófise, e a hipófise vai fazer tal coisa naquele organismo. Vou montar um esquema para vocês, que eu acho que vai facilitar essa questão visual, para vocês conseguirem entender um pouco mais essa questão de sigla e a sua função, em qual órgão, né, ele vai estar atuando e sendo produzido no nosso organismo, certo? Mas qualquer dúvida, gente, que vocês possam ter ficado sobre essas atividades, né, podem tirar comigo aí aqui nos comentários, que eu vou estar aqui para esclarecer para vocês, certo? Então é isso, pessoal, até breve.